Então, o principal, você copiar os bem-sucedidos. O Neymar não é livre igual eu sou, por exemplo. Porque eu não sou o cara que quer ter uma Ferrari, por exemplo. Se eu quisesse, eu já teria. Pra pessoa que ela quer construir patrimônio, quer construir riqueza ao longo da vida, é pensar no seguinte também. Bruno, e falando sobre 3 hábitos que impedem a pessoa de enriquecer, se você pudesse citar aqui hábitos importantes para a pessoa que quer buscar um enriquecimento. Bom, o primeiro deles, eu diria que é o cara ele conseguir viver com o que ele ganha. Porque não tem como você investir se você não tem excedente, né? Você conseguir poupar. E se você gasta mais do que você ganha, você faz o contrário de investir, você faz dívida. Num país onde os juros são estruturalmente altos, o custo da dívida é caro. Se você pensa no cara que ele é bem sucedido financeiramente, geralmente o que ele faz? Ele ganha um certo valor, ele vive com menos do que aquilo, pega essa diferença e investe para no futuro ele ter mais. Ele abre mão de poder de compra agora para ter mais poder de compra no futuro. O endividado ele faz o contrário, ele ganha, ele gasta tudo. Aí ele pega emprestado para ele ter mais poder de compra hoje, em troca de ter menos no futuro, porque ele vai ter que pagar esse dinheiro que ele pegou emprestado. Então, o principal é você copiar os bem-sucedidos. Então, se o cara ele vai e consegue poupar uma parte do que ele ganha, ele já tá à frente hoje, sendo literal, de 90% dos brasileiros, porque a população tem dívida. E é lógico que você não pode botar as dívidas todas dentro do mesmo balaio, né? Porque vai ter dívida que tem um custo muito alto, tem dívida que tem um custo muito baixo. Você pega um financiamento imobiliário, tem gente que conseguiu financiar taxas de 7, 8, 9%, enquanto o dinheiro investido rende 12, 13% durante um tempo. Tem um cara com dívida do FIES de 4% ao ano. Essa dívida, se eu pudesse me endividar 4% ao ano, eu faria isso. Se alguém quiser emprestar dinheiro nessa taxa, eu aceito. Então, o principal é, se você ganha um certo valor, gaste menos do que você ganha a ponto de ter um excedente para poder investir. Aí depois, é você investir e ter a noção de que você não vai colher os benefícios disso no curto prazo. Porque muita gente manda direct e o cara fala, como é que eu faço para investir 10 mil reais e ter uma renda extra? Então o cara já tá pensando em colher os frutos agora. Não vai dar certo assim, vai ser muito pouquinho. Então o que ele tem que fazer é investir durante anos, décadas às vezes, dependendo de quando ele tá começando, de quanto dinheiro ele tem, para depois colher o benefício. Então tem que ser disciplinado. E acho até que essa é a parte principal, é o comportamental. Porque depois de um certo tempo na indústria financeira, o nível assim de conhecimento, não é que ele vai estar igual. Mais conhecimento não vai te trazer mais dinheiro muitas vezes. Eu conheço muito mais de tais instrumentos, não sei o que, etc. Aí você vai ver performance vai ser muito parecida. Então o que vai trazer performance no longo prazo é a parte comportamental. E o último ponto, para a pessoa que ela quer construir patrimônio, quer construir riqueza ao longo da vida, é pensar no seguinte também. O mercado financeiro, ele serve para proteger e aumentar a sua riqueza, mas principalmente no curto prazo, ele não vai multiplicar. Então, investimento é algo que você tem que fazer com poucas horas do seu mês. Você vai sentar, receber o dinheiro, você vai ver como é que está a sua carteira e vai investir. Não é para você acompanhar todo dia, porque você começa a gastar muito tempo e deixa de fazer aquilo que é mais importante, que trabalhar no dia a dia. Trabalhar para ganhar mais dinheiro, poder investir mais. Porque o principal é, principalmente no começo, é aporte. Quanto mais você puder aportar no começo, melhor. Até porque você vai ver uma evolução mais rápida. Porque se você pensa, aportei uma vez, agora não invisto mais, a evolução do investimento em si, principalmente se for uma carteira mais conservadora, mais voltada para renda fixa, vai demorar para acontecer. Você investe 100 reais no começo do ano, no final do ano você vai ter 110. Então o cara fala, caramba, eu abri mão de 100 reais ao longo do ano inteiro por isso? 110 fora os impostos, né? Vão incidir sobre os 10 reais de lucro aí, pensando numa taxa média de 10% ao ano. Então, por conta disso, o cara ele tem que estar ciente de que vai demorar, que ele vai ter que ter esse comportamental bom e que o mais importante é ele trabalhar para ganhar mais dinheiro e poder investir mais. Bruno, se você tivesse ganho esse prêmio da Mega Sena sozinho, vamos falar que sozinho, 500 milhões de reais, o que você faria com essa grana? É muito dinheiro, né? Porque geralmente quando você fala dos bilionários, é raro um bilionário ter tudo isso de liquidez. Porque geralmente o negócio dele vale bilhões, ele é um dos acionistas do negócio, então a parte dele vale 1 bilhão, mas ele não tem aquele dinheiro no banco. E talvez nunca venha a ter. Então é muito dinheiro. Mas já me perguntaram isso, e a primeira coisa que eu pensei é, bom, uma parte eu poderia doar. A gente tem essa parte de doar sempre um pouco do que a gente faz, né? E o restante, basicamente, eu investiria da mesma forma que eu invisto hoje. Não mudaria, talvez mudassem os instrumentos, porque valeria a pena ter fundo exclusivo agora não mais, né? Mas um fundo exclusivo previdenciário, alguma coisa assim, algum tipo de veículo de investimento próprio. Então a gestão talvez mudasse. Agora, onde estaria alocado seria muito parecido com o que eu faço hoje em dia. E quanto a hábitos de vida, também não acho que ia mudar muito, não.
Porque eu não sou o cara que quer ter uma Ferrari, por exemplo. Se eu quisesse, eu já teria. Só que eu não vejo muito sentido. Um carro muito caro, o Brasil é um país violento. Aí tu vai comprar uma Ferrari, um carro que é mega esportivo, andar blindar. Então não vale a pena. E pra andar aqui também é difícil, né? Porque o Brasil tem tanto lugar esburacado. Exatamente, é um carro muito baixo, minha coluna é muito boa. Então eu fico pensando naquilo que o pessoal vai querer comprar com esse dinheiro. Eu falo, pô, já tem a minha casa muito boa, lá eu tenho tudo que eu preciso. Então hoje as coisas que eu quero, acho que várias delas o dinheiro não paga, né? Porque o dinheiro, até aquele gráfico que mostra isso, o Daniel Kahneman fez o estudo sobre dinheiro lá atrás, e ele queria ver até quanto dinheiro traria mais felicidade, entre aspas, bem-estar. Porque felicidade é muito subjetivo também. E ele viu que se o cara não tinha nada e tinha $100, melhorava, né? Se tinha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 ao ano, melhorava. Porque você paga educação, paga saúde pra sua família, paga lazer. Mas ele viu que a partir de 75 mil, você começava a ter meio que um platô. Então $75.000 gerava o maior ganho e depois disso eram só ganhos marginais decrescentes. Ou seja, ganhos que ficavam cada vez maiores, mas era cada vez menor esse acréscimo, entendeu? Então ele mostrou, olha, há um limite para quanto de dinheiro te gera mais bem-estar. Eu acho que eu já tô nesse limite. Então eu não sei o que eu faria com o dinheiro. Talvez eu mudasse coisas na minha vida. Eu trabalho hoje porque eu tenho um objetivo. Eu quero que o Grupo Primo ele atinja um valor de mercado que a minha parte chegue a valer bilhão. Estaria muito mais próximo disso com 17 milhões. Sim, metade do caminho já estaria feito, né? Então poderia abreviar minha aposentadoria, digamos assim, né? Também não sei se isso aconteceria, que eu gosto do que eu faço. Exato. Apesar dos pesares de rede social, que é um ambiente meio tóxico às vezes, né? Mas eu gosto. Então, rede social é um ambiente bem ruim, na minha opinião. Tanto que eu pensava, né? O pessoal fala, leva o seu pai no podcast, sempre fala muito bem do meu pai. E eu já decidi, não quero meu pai em rede social. Não quer expor a... Não, a melhor coisa que existe é o anonimato. Tem um cara chamado Naval Ravikant, que é um empreendedor americano. E ele fala que o jogo é ser rico e ser anônimo. Anonimato vale mais do que fama. As pessoas não perceberam isso ainda. Mas quanto mais famoso, entre aspas, eu fico, mais eu percebo o quanto esse cara estava certo no raciocínio dele. Porque eu vejo o pessoal que é muito conhecido mesmo, eu falo, cara, nesse ponto é muito mais ônus do que bônus, na minha visão. A gente pode traçar um gráfico aqui. Vamos botar aqui, você tem nesse eixo aqui fama e aqui liberdade. No começo, quando sua fama aumenta, você tem mais liberdade, porque geralmente a fama vem acompanhada de melhores propostas comerciais, você ganha mais dinheiro, e mais dinheiro pode ser trocado por mais liberdade. Só que depois de um tempo, quando essa fama vai aumentando muito, a liberdade ela para de crescer, ela vai ficando estagnada e depois ela começa a cair. O Neymar não é livre igual eu sou, por exemplo. Exatamente, ele não pode ir num shopping, por exemplo. Não pode, pô, ele não pode andar na rua. Ele já tem muito ônus. É um nível onde tá aqui, né? Porque não é um negócio assim, eu quero ser totalmente anônimo. Eu vou pra Suíça, ninguém me conhece lá. Uma outra pessoa, um brasileiro que tá lá, se eu fizer um story que esse cara vai me encontrar, senão nem vai me ver. Agora, o Neymar, pra onde ele for, dos seguidores do Instagram do Brasil, né? Nos perfis, melhor dizendo, do Brasil, o Neymar é o maior. Então não tem pra onde ele ir, entendeu? Então esse nível de fama, assim, é um negócio que eu não quero nem estar próximo disso. A gente não tem filho ainda, mas eu fico pensando, tá, e quando eu tiver filho? E aí, vou ficar mostrando a criança em rede social? Ela começa a ir pra escola, vai ter uma rotina estabelecida, questão de segurança. Então eu penso seriamente em talvez marcos assim pra deixar a rede social. A gente mora num país que a criminalidade é alta e ao se expor na internet a gente tem receio também, né, Bruno? Tem, pô. Então tem muita coisa assim que é negativa dessa parte. Sim. Muita coisa. E felizmente eu acho que ainda tô num certo nível onde eu tenho mais bônus do que ônus. Mas eu acho que daqui pra frente já começa a aumentar mais ônus do que bônus muitas vezes. Então eu não tenho apego à rede social. Eu sei que é importante pro meu negócio. Por conta disso eu mantenho. Só que a construção no Grupo Primo é de um negócio que vai depender cada vez menos de Bruno e de Thiago. Hoje eu leio muito menos do que eu gostaria. Eu tenho uma pilha de livros que é aqueles que eu quero ler. E essa pilha cresce muito mais rápido do que os livros que eu leio, que eu tiro da pilha. Porque eu vou conhecendo novas referências, vou ganhando livros de pessoas que são pessoas que passam no meu crivo, assim, a gente inteligente a ponto de me indicar um livro e eu saber, isso aqui não é besteira, esse livro aqui deve ser bom. Então se eu tivesse mais tempo pra isso, eu tô estudando italiano, eu queria aprender italiano. Se eu tivesse mais tempo, eu aprenderia mais rápido. Então tem muita coisa que eu gostaria de fazer que hoje não é prioridade. Porque eu tenho certos objetivos financeiros à frente. Na hora que eu completar esses objetivos, isso passa a virar uma prioridade. Então isso poderia rearranjar a maneira como eu tô vivendo minha vida hoje. Agora, em termos de investimento, eu não acho que mudaria muita coisa daquilo que eu faço com o meu dinheiro, não.